episódio do CaseCast. Cases reais para pessoas reais. E hoje, pessoas reais aqui conosco. Sensacional. E vão entregar tudo. O pessoal domina o conteúdo, viu? Um episódio hoje mais técnico, mas que de muita importância. Esse episódio vai ser um episódio que eu vou tirar todas as minhas dúvidas possíveis. Você vai representar o público que precisa entender muito. Exatamente. Como performar o atendimento e a experiência do cliente. Olha a importância desse episódio, né? Estamos com as pessoas aqui que acho que não tem pessoas sérias, não tem outras, né? Não, Antes da gente falar da galera que tá aqui conosco, vamos falar de quem faz tudo isso acontecer. Exatamente. Vou começar com o Santo Hambúrguer, não dá. Vamos. Eu tô olhando pra esse hambúrguer aqui, desde que chegou, e o episódio não rolava. E ó, dá uma olhada, pessoal, nesses hambúrgueres. Inclusive lá tem rodízio, viu? Não, e o cheirinho aqui dentro tá maravilhoso, gente. O Renato tem um problema, a gente não vai poder mastigar ele aqui, velho. Não sei o que ela vai fazer. Então, eu já tava assim já, gente. A batatinha tava na A batatinha pode. Então, tranquilo. Agradecer então o Santo Burger, que é o sabor da noite. Agradecer a Panamex, né? E o Carlinho da Home Beer. É isso mesmo? Vai passando no Carlinho? Não passou lá. Top, né? É top ou não é? Já falei pra ele, ó. Nosso São Paulo tá bem. Ele falou, é isso aí, graças a Deus. Carlinhos, muito obrigado. O Carlinhos que faz toda a parte de eventos também, com cadeira, com gelo, com água, com tudo. O Carlinhos cobra a sua festa aí com os melhores preços e a responsabilidade que precisa ter, né? Exatamente. É isso aí. E ó, vamos lá. Cid Martintas tá aqui com a gente. Tá na TV, tá na tela, né? Tá na tela, Cid Martintas. Comprou tinta, na Cid Martintas. Muito bem. Passa lá, referência em tintas e Oswaldo. Inclusive lá tem a maquininha de misturar as cores, ó. Misturou, chegou, tá, acabou. Top. O Gero Materiais. Precisou de piso, de tudo que você quiser de material de construção, tem no Gero. Verde da construção. Tradição aqui em Oswaldo Cruz. E o Tebest também tá bombando, né? Sensacional. Já tá aí. Mas no inverno tem pipoca, tem waffle, tem um monte de coisa boa. Nossa, aquele ovo da Páscoa deles, maravilhoso. É sensacional. O Clique Comida. Clique Comida. Você já tem o Clique Comida? Claro que eu tenho. Isa, você já tem o Clique Comida? Lógico, com certeza. Clique Comida é aquele aplicativo prático, né? Que faz você pedir seu pedidinho. Você tá no banho pensando no Clique Comida. Você tá na sala pensando no Clique Comida. Os melhores restaurantes, né? Vamos lá então. Além desses, tem gente nova chegando, é isso? Tem, isso mesmo. Mas antes, tem a Odonto Company. Precisou de aparelho, precisou de implante. Vai lá no Dr. Robertão que ele resolve tudo. Um abraço pro Roberto e Gabriel. Ambos já estiveram aqui com a gente, entregaram tudo também. Sensacional. E é isso, né? A Odonto Company tá aqui pertinho da gente, próximo da rodoviária aqui. Mas vamos falar da galera nova que tá chegando. Vamos falar da galera nova. A Nome Souza Transportes, referência aí, vai levar a sua frota, né? Pra onde você precisar, é isso? Sensacional. Wagner, um abraço, obrigado pela confiança aí no nosso trabalho. E vamos falar de café? Vamos falar de café porque assim, quando eu vou trabalhar, é uma garrafa d'água e outra do café. Mas agora vai ser qual café? Mas tem que ser café bico doce, viu? Café... E onde você encontra café bico doce? No Posto Miranda. Lá no Posto Miranda. Tá certo? Ó, o Posto Miranda de quarta é quarta do etanol e de quinta é quinta da gasosa. Da gasosa. É isso aí, gente, ó. Abraço, viu, Sandrinha? Ó. Sandrinha, sensacional. Obrigado. O guia, a galera lá é nota 1000 e o atendimento não faz diferença, é top também. Falamos todo mundo, esquecemos de ninguém? Eu acho que não, né? Foi tudo? Show de bola, tá? Então, agradecer a Versátil, a IESA, a Master e todo mundo que nos ajuda, né? É isso aí. Vamos agradecer todo mundo. Bom, vamos lá geralzão. então. Vamos apresentar essa galera aqui? Vamos. Vamos lá então. Apresenta pra nós, Renato. Vamos lá. O nosso primeiro convidado da noite, ele é sócio da Treinacons, administrador e especialista em gestão estratégica de negócios. Se não me engano, é formado na Regis aqui de Oswaldo Cruz também. Corredor de maratona. Sensacional. Não, eu queria... E corintiano. Eu queria ter o fôlego que ele tem pra correr, viu? Não, é diferente. O cara tá voando alto. Eu tô esperando meu joelho aqui sarar que eu vou correr mais que ele. Eu vou correr pra ver se eu tiro um pouco da minha barriga. Vamos fazer isso aqui. Quero chamar para esse bate-papo Leandro Buturi, seja bem-vindo, meu querido. Pessoal, muito obrigado, prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado muito pelo convite. Só uma correção, meio maratonista. Meio maratonista. Vamos chegar lá. 25 km. Se eu correr quarteirão, tá bom. 21 km, tá bom? Se eu correr quarteirão, tá bom. Humilde também, né? Humildíssimo. Vamos ser justos. Vamos ser justos, tá certo, tá certo. Vamos falar dela então. Engenheira civil formada pela UFSCar. Olha. Ó, São Carlos, top. Sensacional. Especialista em finanças e bem que pela PUC.
Mais de 10 anos de experiência profissional, sendo os últimos 7 escalando operações de pós-vendas em startups do mercado financeiro, atuando, né? Como consultora, palestrante e professora nas áreas de experiência do cliente e gestão de negócios. Isabela Cavicchioli. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, né, Renato? O prazer é sempre nosso. Hoje a ideia aqui, pessoal, todos que estão nos ouvindo, é passar muito conteúdo, dar muita dica, Lê, Isa, pra essa galera que tem empresa, pra galera que é prestador de serviço, porque o cliente até pro cara que é repórter... Cliente é a alma do negócio. Olha só, tá vendo? Esse me deixou pronto. Ele Já treinou essa. entreguei tudo aqui, pronto. Mas, de fato, o cliente está em tudo, até porque nós somos vendedores, né? Independente se você tem uma empresa ou não, nós precisamos vender o que nós fazemos no dia a dia. E automaticamente existem pessoas que estão nos acompanhando que, teoricamente, em algum momento vai ser nosso cliente. Exatamente. Exato. Mais ou menos nesse caminho? Com certeza. Bora então pro nosso Só primeiro bora, assunto nossa, aí. porque hoje eu tô assim, papo de pergunta. Você vai aprender muita coisa. Eu vou aprender mas muita nós coisa estamos hoje. respaldados, viu? Não estamos Fechou, respaldados. então vambora. Ó, especialistas da Treinacons que já monitoram e já treinam muitas empresas aqui em Oswaldo Cruz e região. Boa. Bora lá então? Bora lá. Lê, fala um pouquinho pra mim da importância, né, nesse primeiro contexto, introdução, da importância do atendimento do cliente para as empresas no geral. Legal. É óbvio, não vou ficar aqui falando que é importante. Todas as pessoas sempre entendem que é muito importante. Eu acredito que um ponto bastante interessante de a gente começar a mudar a mentalidade em relação ao atendimento, que eu costumo falar muito para equipes ou até mesmo para empresários, que é a gente começar a entender de que o atendimento ao cliente ele não é um departamento. O atendimento ao cliente ele é de fato o todo da empresa. Todas as pessoas que de alguma forma seja um contato direto ou indireto com o cliente, ele precisa ter a mente voltada ao atendimento. E o que eu quero dizer quando o atendimento ao cliente ele não é um departamento? É que muitas pessoas têm a mentalidade de que quem faz atendimento ao cliente é quem está lá no balcão. Show de bola. Exato. E não é isso. Não, vou treinar, vou dar um treinamento de atendimento. Tá, traz a equipe toda. Todo mundo tem que Não estar é conectado. só o vendedor em si, né, Lê? A pessoa que está no seu estoque, ela tem que entender que ela está organizando e gerenciando o estoque com um objetivo, que é dar condições para que o cliente ele seja melhor atendido por meio da gestão do estoque dele. Então, entender que esse processo ele é importante, fundamental dentro do negócio, eu sempre costumo tentar trabalhar com a primeira virada de chave. Show de Né? bola, cara. Então é por isso que é tão importante. Então seja o seu financeiro que vai mandar um e-mail para o seu cliente com a nota fiscal, ou seja o seu entregador que vai até a casa do cliente e fazer uma entrega de um produto, enfim. Todas as pessoas têm que estar preparadas para ter esse contato com o cliente, que é esse ativo tão importante do negócio. Né? Se o cliente ele resolve comprar no seu concorrente, em algum momento está todo mundo demitido, inclusive o dono. Né? Show de bola, show de Então, bola. essa é a importância que eu vejo do atendimento ao cliente. Enfim, todo mundo em algum momento já foi atendido ou já atendeu e sabe da importância de você ter uma boa experiência. Show de bola. E aí, Isa, quando a gente fala de importância, a gente também leva um pouco para essa questão da fidelização, que é o que o Lê acabou de falar, né? Desse cliente voltar até a empresa, até a loja, essa recorrência. O que você tem para nos dizer dessa parte também, dessa fidelização e também pensando na importância que o cliente tem para a empresa, né? Perfeito. Acho que tudo que o Lê trouxe é muito relevante. Assim, se a gente não tem cliente, a empresa não tem razão de existir. Às vezes a gente esquece disso, né? Mas tá todo mundo ali dentro servindo alguém que vai consumir os nossos produtos em algum momento, né? Eu acho que em relação à fidelização, às vezes a gente subestima o poder da fidelização do cliente, assim. Top. Eu trouxe até alguns dados pra gente comentar de algumas pesquisas que eu vi recentemente. Uma pesquisa da Nielsen que fala que 90% das pessoas ainda compram por indicação. Olha que Então a gente acha que a gente é digital, que a gente é moderno, que a gente não sei o quê, a gente tá lá fazendo o quê? Olhando o review do Google da empresa. Exato. Antes da gente tomar uma decisão de compra. Perfeito. Ou a gente tá perguntando para um amigo nosso, você comprou, você conhece, como foi? Perguntando para um familiar e tudo mais. Então, às vezes, as empresas, a imensa maioria das empresas ainda faz isso até hoje, né? A gente se preocupa com a experiência do cliente até o momento da venda. E aí depois, quando o cliente precisa de alguma coisa, né? No pós-venda,
no atendimento, no suporte, a empresa não faz questão nenhuma de prestar um bom atendimento. E aí que ela perde a oportunidade de gerar fidelização. Perfeito. Lógico que a jornada de venda é super importante, né? Para trazer esse cliente para dentro, mas eu sempre falo que trazer o cliente para dentro dá muito trabalho. Aí quando você consegue trazer o cliente para dentro, você vai fazer um trabalho meia boca com ele? Não dá, né? Exatamente. Então você tem que fazer um bom trabalho no pós-venda também para que isso te gere fidelização desses clientes, né? E aqui no Brasil a gente se importa muito com atendimento. Então, acima do que outros países, né? Então a gente gosta muito de ser bem atendido. A gente faz muita questão, a gente valoriza muito isso. Então, né, para quem tem negócios aqui no Brasil, as pessoas deveriam estar preocupadas com o nível de qualidade do atendimento que elas prestam para os clientes, que isso é muito importante para nós. E aí a gente chega, né, Paulo vai saber muito bem disso, quando a gente tem a fidelização, a recomendação, a gente chega no sonho de princesa, que é reduzir o nosso custo de aquisição de cliente, né? Perfeito. Então, essa é uma pauta, assim, que é super correlacionada com a frente de marketing também, né, de aquisição e tudo mais. Acho que é isso, assim, a importância da fidelização. Eu tenho uma pergunta, vou começar. Manda bala, Renato. É que solta assim, tudo. Vou comer uma batatinha aqui no sabor. você disse sobre pós-venda, né? Para fidelizar esse cliente na pós-venda, o que seria interessante? Brinde ou chamar atenção para uma promoção, Olha aí, para uma manja, oferta? gente, ó, para. O que Muito seria bom. interessante esse pós-venda? Nossa, tem 1 milhão de caminhos, assim, 1 milhão de caminhos possíveis. Eu acho que depende muito de quem é o seu cliente, o que ele gosta, o que é importante para ele. Mas eu vejo que tem uma coisa, a gente até estava conversando sobre isso aqui antes de começar o episódio, né? Se você conseguir fazer o básico bem feito, já tá muito bom, entendeu? Legal. Você conseguindo entregar pro seu cliente que você prometeu para ele que você ia fazer na venda, né? Com ali simpatia, cordialidade, elegância, você já tá fazendo Sorriso muito no mais rosto. do que a imensa maioria das empresas, que às vezes vendem ali, aquele famoso vende a mãe e entrega a sogra, né? Aham. Então, você conseguindo fazer ali, prestar um serviço para ele de qualidade, com um time preparado, né, cordial ali, fazendo muita questão de atender ele bem do início ao fim, isso já é meio caminho andado. Uma vez que esse arroz com feijão está bem construído, aí a gente pode pensar em outras diversas estratégias, né, como justamente dar um brinde, dar um desconto, fazer um programa de fidelidade, etc. E tem várias maneiras de construir essa fidelização ao longo do tempo. Que legal. Mas, de maneira geral, as pessoas decidem voltar porque elas se sentem bem atendidas. Então, poxa, eu fui lá no fulano, ele resolveu o meu problema, eu vou lá de novo quando eu precisar, porque eu sei que eu não vou ter dor de cabeça. Então, isso é muito comum, assim. A gente vê que nem todo mundo se preocupa com isso. Então, quem faz e faz bem feito, tem um diferencial competitivo de negócio, com certeza. Show E de tem bola. uma frase que fala, né? Mais importante do que conquistar novos clientes Manter-os. é manter os antigos. Os antigos, entendeu? Porque, de fato, o ouro está no que você faz com que, na sua carteira de cliente, entendeu? A partir do momento que você guarda os dados, que você tem na sua mão, de fato, as informações dos seus clientes, que você conhece quem são os clientes, o que eles compram, quando eles compram, por que eles compram, você vai conseguir gerar uma experiência top para ele, entendeu? E o Que aí cliente- vai responder exatamente isso que você falou. E o cliente não é só aquele que está no balcão da loja, né? Ele se expande em outras áreas, em outros leques também, né, Lê? Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso. Eu queria só fazer um adendo do que a Isa comentou, do básico bem feito, sobre o pós-atendimento e pós-venda, Renato. Cara, poucas coisas superam o poder do básico bem feito. Eu acho que às vezes... Arroz com feijão, né, cara? Eu sou dessa mentalidade. Às vezes a gente pensa, quando fala pós-venda, pós-atendimento, as pessoas pensam em ações mirabolantes, em ações nossas, sabe? Mas, o que eu falo, e eu lido com muitas equipes de atendimento e vendas, e eu falo assim, gente, atendeu o seu João, ele foi comprar um chuveiro, temos aqui o Gero, por exemplo, Top. que é cliente nosso também, então a gente fala muito isso para ele, lá eu sei que eles fazem, mas olha para o seu negócio aí, quem está nos ouvindo, e fala assim, treina a sua equipe a estabelecer um tempo de retorno. Então, o seu João foi lá e comprou um determinado produto. Tá? 3 dias, 10 dias, depende do consumo, da experiência do cliente com o produto que ele comprou, com o serviço que ele adquiriu. Quantos dias após a compra dele, o seu vendedor, o seu atendente vai fazer esse pós-venda, esse pós-atendimento com ele? Vamos imaginar que estabeleceu 3 dias. Seu João, tudo bem com o senhor? Aqui é o Leandro, da loja tal. Olha, como que foi? O seu produto tá legal? Funcionou? Você gostou? Você está com alguma dúvida na utilização? A funcionalidade dele? Você gostou da qualidade? Cara,
o seu João vai desligar o telefone. Ele vai se sentir importante, né? Ou, assim, né? Falei de ligação, fui meio cringe que fala, né? Meu, um áudio no WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp. Sim. A pessoa vai falar assim, meu, que legal. Esse cuidado, né? Essa Paulo, preocupação. atenção, cara. Atenção. É atenção. Sim. E a pessoa fala, olha que legal. Eu, normalmente, e quando eu tô falando de pós-atendimento nos treinamentos, eu falo assim, pessoal, quem aqui recebeu um pós-atendimento ou um pós-venda nos últimos 60 dias? Pega a mão. Quase ninguém recebe. Quem recebeu um pós-atendimento aqui nos últimos... Quem lembra quando recebeu? Talvez ali 10% que, eu lembro de uma situação, mas que aconteceu ano passado. Cara, não dá, não pode. O atendimento ao cliente, ele não termina quando o seu cliente ele sai com a sacola da porta da sua loja. Ele tem que manter, ele tem que continuar acontecendo. Uhum. Por exemplo, se você vende terno, a experiência do seu cliente com o seu produto, por exemplo, vamos pegar o terno como um produto aí que eu pensei agora, a experiência do seu cliente, ele não acabou quando ele saiu com a sacola. Ela vai continuar quando ele estiver usando aquele terno na primeira ocasião para ele ver realmente como que ficou, o ajuste e tudo mais. É uma experiência com o produto que ele está tendo. Então, você demonstrar essa atenção, sabendo às vezes no atendimento, você pegando a informação do dia do evento que ele vai com o terno, e você sabendo que foi no dia 16, no dia 17 ou 18, você, ô seu João, vou usar o seu João de novo. Sim. E aí, como foi a experiência com o terno? Cara, a pessoa ela vai falar, poxa, que legal. Sabe? Então, eu acredito que o básico, Paulo, encanta, Com certeza, cara. com certeza. Encanta muito. E as pessoas, às vezes, ficam pensando que você encantar cliente é só a Coca-Cola que consegue com as ações, né, milionárias que ela faz. E não é. Né? Acho que o fator humano é o principal, preparado, capacitado, inteligente. O pessoal pergunta assim para mim, Leandro, o que aumenta a venda? Eu falei, produto bom e vendedor inteligente. Produto bom e vendedor inteligente. Show de bola. Você tem um produto bom e o seu vendedor, ele né, vendedor ou vendedor, profissional de vendas, ele está preparado, ele é bom, ele sabe como argumentar, ele sabe como realmente identificar a necessidade no seu cliente, oferecer ele de maneira assertiva, cara, a receita está aí. Você vai vender, faturamento vai vir. Então, eu acredito muito na questão do pós-venda, que eu acredito que é assim, fundamental e que poucas empresas valorizam isso. Então, assim, as empresas que começam a perceber que a importância do pós-venda, que a maioria dos concorrentes dele não faz, que é um fato, ele começa por meio... É um tópico do atendimento que ele já começa a se destacar na frente dos demais. Show de bola. Então, E um ponto legal também, Lê, que acontece hoje é que os clientes eles não são mais aqueles clientes comuns, os clientes são muito mais informados, né? O marketing exige que a gente estude bastante, então traz ali o consumidor 5.0, por exemplo. O consumidor 5.0, ele antes de comprar, ele já olhou 10 páginas ali no Google, aquele produto, ele já foi em 3 lojas, já vestiu. Então ele tem muita informação antes da compra. Exato. Então, assim, a partir do momento que a gente faz o básico, e aí a gente vai subindo de nível aqui até no nosso bate-papo, porque a gente sente aqui na nossa cidade, na nossa região, e em muitos negócios do Brasil todo, que falta fazer a obrigação, né? Que é atender bem, dar um suporte, é ter empatia, você entendeu? Poxa, mas eu tô com problema pessoal, eu tô com a cara fechada. Meu, não vai rolar. Você tem que separar o que é profissional do que é particular e fazer algo com excelência, né? Porque é o começo para depois você poder evoluir para um cashback, para outras ações mais potentes ou mais modernas, talvez. Mas é o que você falou. Começa tudo com o humano, começa tudo com a pessoa, né? Existe uma pesquisa já do Pequenas Empresas Grandes Negócios, que eles falam que a cada 10 clientes, 9 pesquisaram na internet o produto antes de ir comprar ele, tá? No físico, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. Isso mostra a importância hoje de os profissionais de atendimento e vendas eles estarem muito preparados, não só para receber a pessoa, mas como também do conhecimento do produto do qual Técnico eles estão, ali, né? o técnico, exatamente. Né? Então, olha o momento do qual já se passou, porque isso não é mais uma novidade. Sim. Né? A gente sabe que Instagram hoje, o Google, enfim, existem várias formas do cliente estar pesquisando, entendendo sobre o produto, YouTube principalmente, né, Isa? E isso aumenta a responsabilidade dos profissionais de vendas, né? Exatamente, exatamente. Tem que estar preparado, né? Não tem jeito. Com certeza.
Show de bola, pessoal. E é isso. Nesse caminho aí, o que a gente pode propor para essa galera? Já falamos algumas coisinhas aqui, né? É isso, Renato? É isso mesmo, mas o que dá pra melhorar, né? Qual estratégia que a gente pode estar aplicando? Além, e óbvio que é muito importante que as empresas também entendam que quando você não é perfeito, não sabe aquela coisa, aquele departamento seu não é tão bom, você precisa procurar ajuda, né? Então, já buscando empresas que possam dar treinamento, que possam dar um norte, possam dar consultoria, que é o trabalho que vocês fazem atualmente, entendeu? Então, a pessoa precisa ter essa humildade e esse entendimento de que ela não é expert em tudo, o empresário, né? E a partir daí falar, poxa, esse setor precisa melhorar, ele precisa entender todo esse contexto, né? Para poder atender melhor, né? É mais ou menos isso? O que você acha, Isa? Nossa, com certeza, assim. Eu falo que muito se ilude quem pensa que existe uma receita de bolo, né? Que vai ter um negócio que funciona para todo negócio, né? Mas que vai funcionar para todas as empresas. Então, eu sempre falo que o primeiro passo, você precisa conhecer quem é o seu cliente. Né? Por exemplo, se eu tentar vender maquiagem para algum de vocês três aqui, vai funcionar? Não vai rolar. Não vai. Provavelmente só se for para dar de presente, né? Eventualmente, Legal. tudo mais. Mas assim, eu preciso saber quem é meu cliente, né? Nem Jesus agradou a todos, quem somos nós para achar que a gente vai conseguir agradar. Então, Perfeito. a gente precisa saber quem é o perfil do meu cliente, né? Meio Globo Repórter, assim, onde vive, se alimenta, né? O que é importante para ele. Porque Sim. às vezes a gente tá aqui, ó, eu sozinho, na minha cabeça, a gente tem o hábito mesmo, né? De achar que às vezes a gente tem acesso a todas as respostas. Sim. Então a gente cria soluções na nossa cabeça extremamente sofisticadas e a gente nem sabe se a gente está fazendo um negócio que vai agradar o cliente, né? Às vezes a gente faz alguma coisa focada no que nos agradaria, mas isso não necessariamente é verdade. Então faça uma boa investigação, entenda quem é o seu cliente, né? Tem diversas maneiras de fazer isso, analisando dados comportamentais, entendendo, né, quem é esse cliente, liga para entrevistar, para perguntar como foi, o que é importante para ele, barriga no balcão, né? Então, às vezes o dono tá lá longe resolvendo coisas operacionais, administrativas que também são importantes, mas você tá no dia a dia da operação, vendo a cara que seu cliente faz quando ele recebe determinado tipo de produto, Perfeito. determinado... A vivência, né? Faz toda a diferença, faz toda a diferença. E a gente precisa entender e conhecer esses clientes para saber quem eles são, do que eles precisam, que problema que ele tem, como é que eu vou resolver. Então, acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Quem é meu cliente? Qual o problema que ele tem e o que eu posso fazer para resolver esse problema? Para depois a gente começar a construir soluções que sejam mais estruturadas, né? Então, aí, uma vez que você tem clareza de qual é esse problema, aí sim você tem condições de começar a construir uma solução que seja bem estruturada para ele, né? Perfeito. Então, na consultoria a gente trabalha muito assim, inclusive. A gente passa a primeira parte ali, às vezes 3, 4 semanas, investigando quem é o cliente dos nossos clientes. A gente fala com as pessoas, a gente procura feedback nas redes sociais e tudo mais, analisa dados comportamentais, para que a gente consiga chegar numa boa conclusão. E aí, enfim, eu sou muito, muito fã de estruturar o que, intencionalmente, né, o que a gente quer que seja a experiência desse cliente daqui em diante. Show. Porque aí você senta para desenhar. Não tem milagre, assim, a experiência do seu cliente, ela vai acontecer. Ela pode ser, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou você pode sentar e intencionalmente fazer o desenho do que você quer que aconteça com o seu cliente daqui em diante. Para mim, um excelente exemplo de quem faz isso muito bem aqui na nossa cidade é o Refúgio Urbano. Perfeito. Quando você entra lá, tudo é intencional. O cheiro que você sente na recepção, a música que tá tocando, o ambiente, tudo remete ao descanso, tudo remete ao relaxamento. Então, tudo isso eu já conversei algumas vezes, inclusive, né, com a Carol sobre isso. Sim, é intencional, assim. perfeito. Então, a gente precisa sentar com as informações que a gente tem já, né? Uma boa análise ali, uma análise de mercado e desenhar isso. Como é que eu quero que seja daqui em diante, né? Baseado no que o meu cliente me falou que é importante para ele. Acho que esse é sempre um bom caminho. E aí, né, treinar a equipe, deixar claro para todo mundo, falar 1 milhão de vezes, se for necessário, como é que se faz, quais são os nossos procedimentos, qual é a nossa, né, quais são os nossos combinados, os nossos princípios operacionais. Sim. Acho que é mais ou menos esse o caminho. Show. Perfeito. Vira e mexe em lojas grandes, né? A gente tem aqueles totens que compram, né? E às vezes a pessoa tá com dificuldade de mexer naquele totem, não vem um funcionário, ou seja, o uso da tecnologia atrapalha ou ajuda nessa questão? O que vocês acham? O Renato Mas o que você, a opinião de vocês em relação a isso? Depende de quem é o seu cliente. Uhum. Se o seu cliente é um geração Z,
né, que nasceu Muito digital, importante isso, viu? ele vai amar. Eu sou dessas, assim, eu adoro chegar lá e no McDonald's. Dinâmico, imagina né? que eu Eu vou me viro. pedindo atendente. Vai lá, no toma. cinema, eu mesma pego meu ticket. Agora, depende, né? Se você tem um público que, às vezes, tem um pouco mais de dificuldade com tecnologia, você precisa estar pronto para receber essas pessoas. Aham. E a tecnologia ela tem que vir como aliada para que a gente consiga, de alguma maneira, melhorar aquilo que pode ser automatizado. Tem uma filosofia que eu gosto muito, que é a gente automatiza e coloca a tecnologia aonde o humano não agrega valor. Mas tem alguns momentos que o ser humano agrega muito valor. Alguns casos em que o atendimento humano é um grande diferencial Exato. ali para a Sim. experiência daquele cliente. Perfeito. Então é super importante você entender quem é o seu cliente, qual é o momento. E eu sempre falo que existe hoje uma tendência da gente querer automatizar tudo, né? Recentemente eu fui fazer uma viagem de avião e eu vi que até a mala, pra eu pesar minha mala no aeroporto, já tem totem pra eu fazer isso sozinha. Gente, é uma mala de 23 quilos, pelo amor de Deus. Assim, eu até vou na academia, mas eu não quero botar sozinha a minha mala de 23 quilos Quero pra alguém pesar. aqui. Pelo amor de Deus, falta esse trem pra mim, moço. Então, assim, eu acho que depende muito, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E, super importante, você precisa ter pessoas preparadas para justamente socorrer alguém que não sabe usar um totem, se você decide fazer isso lá, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela tem que vir não, ela pode vir como um instrumento para ajudar a melhorar e ganhar eficiência operacional nos lugares em que não faz diferença você ter um atendimento humano, mas você precisa estar resguardado e se o cliente quiser falar com uma pessoa, ele tem que ter esse acesso fácil e colocar ali o atendimento como um grande diferencial competitivo, que é verdade, né? Com a super automatização de tudo, o atendimento personalizado, ele vira quase um produto premium, assim, né? Sim. Então, tem gente que paga mais caro para ter acesso a um gerente de contas, para ter acesso a alguém que vai te atender mais rápido e tudo mais. Que é uma tendência, né, Isa? A gente tem estudado muito que o caminho hoje para as empresas é a personalização. É essa questão de ser específico, Exatamente. de você ter esse cuidado, de você parar, ao invés de você atender 10, você atender uma única pessoa, cobrar mais por isso, obviamente, mas as pessoas elas tendem a preferir a personalização, algo, uma experiência única. Então elas não... existem várias pesquisas que falam isso. Elas preferem pagar mais caro por aquela roupa, por aquele momento, mas ter um atendimento muito mais humanizado, mais perfeito, consolidando ali tecnologia com o humano, né? Mas ao invés de usar aquela coisa que vai todo mundo ali, enfim. Então as pessoas, independente das classes, olha só, né? Elas tendem a optar pela qualidade da experiência, acho que seria isso. Eu acredito que esse ponto que você tocou sobre a personalização é um dos principais desafios hoje no treinamento. A palavra treinamento sai ao... Não sai, tá sempre na alma, né? É um dos principais desafios hoje no atendimento ao cliente, né? Então a Isa ela trouxe sobre você conhecer o seu cliente, fundamental você estar sempre coletando informações dele. Eu não estou falando só de CPF, RG e data de nascimento. Eu estou falando, por exemplo, essa pessoa ela gosta de tomar café ou não, essa pessoa ela gosta de tomar cerveja, dependendo do estabelecimento que você tem. Essa pessoa ela gosta de ser atendida como, de ser chamada como que ela gosta, né, de realmente viver uma experiência, né? Óbvio, claro que conectado com o seu negócio. Então, por exemplo, lá na Treinacons, a gente lá oferece suco, água ou café na sala de reunião. Então, a gente está sempre muito conectado. Fulano, ele não toma café. Então, nem faz, não oferece, não toma café. Toma suco, toma água. A gente sempre tenta trazer de uma maneira... Já personaliza, suco lá, né? Já foi lá, já tomou suco. Sim. Então, a Natália, que é a mais conectada lá em todo o processo de atendimento interno nosso, ela está sempre muito conectada a esses pontos. Show. Então, eu acho que a personalização, ela começa por aí. Ela começa por você chamar o cliente pelo nome, tá? Então, às vezes a gente pensa em personalização, sabe, aquele atendimento premium e que só tecnologia às vezes consegue, mas não. Eu volto a trazer atenção para o fator humano. Perfeito. Tá? Então, o seu vendedor, o seu atendente, ele tem que chamar o cliente pelo nome. Poxa, mas é difícil. Quem disse que ia ser fácil? Chama pelo nome, conversa com ele, entende de fato como que ele gosta de ser atendido e tem informações. Poxa, se você vende roupa, você tem que saber o número que a pessoa veste, fica estudando ela. Acho que hoje está sendo muito utilizado a expressão estudar o cliente. Sim. E é isso. Estuda o cliente, gera relatório, vê os produtos que ela comprou.
Meu, seu vendedor, ele fica ali às vezes encostadinho no balcão mexendo no celular. Pelo amor de Deus, não deixa isso. Mostra para ele como que ele pode estar se preparando para receber o cliente. O pessoal pensa que treinamento é só colocar ele numa sala de aula e falar sobre atendimento e vendas para ele. Não é, Paulo. Exato. O treinamento ele tem que ser algo constante, diário, em você ir lá, olhar software, CRM. Poxa, sei que o Renato Campanari vai vir aqui na loja hoje, deixa eu olhar aqui quais foram as últimas compras dele, deixa eu me preparar para eu receber ele, para eu entender que talvez, as camisetas que ele comprou... estudo o cliente, né? As camisetas que ele comprou, olha só, ele sempre compra cores neutras, preto, branco, azul marinho. Então, peraí, eu não vou sair oferecendo para ele o amarelo, o rosa ou o verde-limão. Legal. Por quê? Eu sei que o Renato ele gosta do preto e do branco. Cara, isso é personalizar o atendimento ao cliente. E é fácil, é você preparar o fator humano. Entendeu? Então, o físico, quando eu falo físico, não, o varejo ali, a loja física hoje, eu acredito que ela tem que estar muito atenta a isso. Porque competir com a internet não é fácil. Pois é. Não é fácil. Isso que você trouxe também, Renato, da personalização, assim, eu acho que da tecnologia, eu acho que sempre vale a pena também a gente fazer uma boa análise, né? Porque às vezes todo mundo fala, inteligência artificial tá na moda, né? Quero pôr aqui no meu negócio. Mas espera lá, né? Isso vale a pena para o seu negócio, né? Quem é o seu cliente? Ele vai se adaptar bem para isso? Você precisa de eficiência operacional? Ou você vende um negócio que tem um ticket super alto? Sei lá, você vende um carro. Você não vai vender um carro com inteligência artificial, né? Então, você vende... Quanto mais alto é o ticket daquilo que você vende, né? Quanto mais caro é o produto que você vende, maior é o nível de experiência que aquele cliente também espera que ele tenha. Então, a gente fala muito de tecnologia nesses casos, né? Para ganho de eficiência operacional. Mas isso que o Lê traz de personalizar a experiência é possível de ser feito em todos os níveis, né? E quanto maior é o ticket, quanto mais caro o seu produto, mais importante que essa personalização seja feita, que esse estudo do cliente seja feito de maneira consistente. E só reforçando aqui o ponto que o Lê trouxe de treinar muito o seu time. Gente, a gente vive hoje num mundo que a gente é bombardeado de informação o dia inteiro, né? Perfeito. Então, se você acha que você vai botar o seu funcionário lá 1 hora por mês na sala de reunião e ele vai aprender tudo que a Treinar Cons ensina, você está muito enganado. Você precisa falar 298 mil vezes, se for necessário, né? Sim. Para que essa pessoa consiga ali no dia a dia lembrar, para que você consiga estar próximo. E é isso, a liderança é super desafiadora, né? Gerir time é muito desafiador, mas também é extremamente recompensador. Quando você consegue treinar ali alguém que vai atender bem o seu cliente, né? Que vai fazer com que o cliente saia dali com uma boa percepção da sua marca, com uma boa percepção da sua empresa. Então, acho que isso faz todo sentido, assim, né? Às vezes a gente acha que, falei uma vez, por que não aprendeu ainda? Poxa, porque a gente vive numa era que a gente recebe um monte de informação o tempo inteiro. Exatamente. Então, precisa treinar constantemente, precisa acompanhar, dá trabalho, mas vale muito a pena ser feito, né? Perfeito. E aí, Renato, se a gente for transformar isso num gráfico, né? A gente tinha o presencial ali antes da pandemia, de repente veio a pandemia, fechou tudo, falou agora vai ser tudo online, então deu aquele boom no online, delivery, as pessoas tendo que usar a robótica, a tecnologia, até mais do que usa, muito mais do que usa hoje, né? Elas tinham que se virar sem estar ali presencialmente, comprar online e tal, então isso tornou a compra online muito mais muito maior, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí o que aconteceu depois disso? As empresas e os clientes, os consumidores cansaram. Parece que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eles cansaram de comprar ali aquela coisa robótica, de falar com um robozinho, de receber resposta automática. O negócio é olho no olho, o contato, e aí, hoje, na verdade é um meio termo. A gente chegou num meio termo, que é a pessoa, vamos pegar um exemplo da Centauro, tá? Vou dar um exemplo. Você vai lá no site, você olha o tênis que você quer, você olha, e você pode ir no shopping experimentar ele. Exatamente. Entendeu? E um exemplo legal, inclusive, aconteceu comigo, o tênis da Centauro, na Centauro presencial, ele é R$100 mais caro do que no site. E não tem problema nenhum. Ele fala pra mim. Eu fui comprar um tênis pra minha mãe de presente, ele falou, Paulo, esse tênis aqui... Paulo não, eu falei, esse tênis aqui é R$400, R$399. Aí eu falei, caramba, peraí, dei uma volta na loja, peguei o celular aqui, olhei no site. É normal do consumidor fazer isso. Exato. Quando eu olhei no site, R$299, R$100 a menos.
Falei, não é possível. Eu cheguei no canal, você desculpa, né? Enfim, eu sou meio da internet aí. Cara, por que no site tá esse preço? Eu vou pegar no site. Tem problema pra você? Vai ficar ruim? Eu até fiquei meio assim, né? A gente que vende, a gente... Falei, ó, vai ficar ruim? Falei, não, eu posso tirar o pedido pra você, eu vou ganhar minha comissão do mesmo jeito. Só que você não vai poder levar o tênis agora. Vai chegar na sua casa. Então... Entende que você consegue atender das duas formas, no presencial e no online, gerar uma experiência? Eu acredito que o CEO da Centauro, ele falou assim, cara, não tem problema nenhum o cara vir aqui experimentar o tênis. Eu quero que ele compre. Ele compre. E se ele quiser comprar lá, ele vai ter um valor financeiro melhor, talvez, online. E se ele quiser ter uma experiência de atendimento melhor, ele vem na loja. Então é esse meio termo dos picos aí que a gente chegou. Então, as pessoas, por exemplo, cartão de banco, né, conta bancária Black, por exemplo. Se você não tiver um gerente que te atenda no WhatsApp na hora que você quer, hoje em dia, as pessoas não servem pra mim. É a experiência, né? É muito da experiência, né? Show de bola. A Isa disse, cartão Black, Exatamente. Você tem um que ter. ticket elevado, você precisa ter experiência mais Todos os próxima, bancos mais colocaram exclusiva, expectativa do cliente expectativa é mais Colocaram alta, esse atendimento personalizado, entendeu? E aí, esse ponto da Centauro é legal, né, a gente pegar o gancho e você observar o comportamento do cliente. Porque isso é um comportamento que muitas pessoas começaram a fazer, né? Com certeza. Ir lá pesquisar no online, gostei, mas eu vou na loja física para ver o produto na mão. Experimentar, né? Sentir. E daí, vamos lá, vamos colocar no lugar do CEO da Centauro. Ele olhou e falou, poxa vida, né? Mas por que tá acontecendo isso? Isso é um problema? Não pode... Não, ele foi e falou, peraí, isso daí tá ótimo. Ele se adaptou Ele àquela tá situação. ele tá tendo contato 2 vezes com a minha marca. Exatamente. Pô, eu vou transformar isso daqui, ó. Ele pode comprar também online, ele foi lá. Porque o que eu acredito que ele percebeu? Falou, ó, se ele vê na internet, ele vai lá, ele prova, ele gosta, ele ainda tem o tempo do quê? Que ele vai voltar para casa dele e ele refletir, pensar, não, Fazer não, uma amigão. continha, talvez Não, já leve. tem Paulo, aqui, já. Paulo, não pensa não, eu fecho a venda para você aqui agora. Exatamente. Eu E não brinco penaliza o vendedor por isso. Exato. né? Eu brinco muito top. na venda do termômetro da venda. Eu falo, ó, o termômetro, você tem, na hora que o cliente ele tá ali aquecido, é a vontade dele comprar. Show. É agora. Fecha a venda ali. Eu e o Rodrigo na Treinacons, a gente fala muito do, ó, esteja com o contrato pronto. Legal, Porque cara. a gente trabalha, vende projetos também, né? E a gente já chega ali com o contrato pronto. O cliente falou, não, eu quero, beleza, ó, o contrato tá aqui, vamos assinar. Por quê? O empresário, a vida do empresário é maluca, né? A nossa vida é maluca. Sim. A pessoa, ela falou aqui verbalmente que não, legal, vamos fechar. Aí eu vou preparar o contrato, no outro dia eu vou, então eu vou lá, a gente assina o contrato. Eu falei, então, Leandro, Pensei melhor. é que não, quebrou um maquinário nosso aqui, vou ter que fazer esse investimento, então, ó, não, amigão, o termômetro da venda tá quente, fecha, é ali, naquele momento. Então, acho que o CEO, né, ou sei lá, a pessoa da experiência do cliente ali, responsável, CX? CX, eu não tenho essas... O meu negócio é pessoas, é atendimento. Mas enfim, com certeza ele pensou nisso, Paulo. Sim, com certeza. Cara, termômetro da venda, a pessoa olhou aqui, foi lá, eu não vou permitir ela voltar. Eu vou fechar a venda com ela ali, eu ainda não vou penalizar meu profissional, minha pessoa. E entra também nesse cenário que o Lê colocou aí, a questão do omnichannel, né? Essa Sim. questão de você estar em todos os canais. O que é? Você poder ser atendido em todos os canais, independente se for presencial ou online. Isso também é uma tendência. Não, eu acho que pra mim não é... Jean, esquenta lá pra nós lá, guarda lá pra nós. Senão não vai conseguir comer isso aqui, não. Esquenta bem, A esquenta batatinha vai, mas isso aqui depois do episódio, pessoal, olha, duvido sobrar uma vírgula aí. Pelo amor de Deus, e o cheiro? Tá bom mesmo. Eu falo assim, né? Não é mais tendência, é realidade, enfim. Quando a gente... Vamos voltar na ideia do básico. Tecnologia no atendimento. WhatsApp. Muita gente não explora a potencialidade que o WhatsApp Business ele entrega, né? Show. De você etiquetar cliente, de você fazer diversas ações, catálogo, enfim. E isso que o Paulo trouxe, é importante a gente trabalhar isso com uma certa atenção. Normalmente, principalmente o pessoal, vamos trazer aqui para a nossa realidade, comércio, loja, cidade do interior, ele dá, assim, 97% de atenção para o atendimento presencial. Exatamente. Concordo? Sim, É importante. Sim.
o do WhatsApp eu respondo depois. Tá, mas chega um momento que se você abrir o canal do WhatsApp, você não pode deixar seu cliente esperando lá também. E existe uma pesquisa, acredito que a fonte seja Sebrae, mas que eu não me recordo de que eu vi, de que o tempo de espera que o cliente ele quer esperar o retorno no WhatsApp, ele está cada ano encurtando. Que antes a galera considerava um bom retorno assim, de atendimento após ele te enviar uma mensagem, era 33 minutos, não, me respondeu até meia hora, entendi que é um bom... A última pesquisa saiu que é 20 minutos. Não me respondeu até 20 minutos, a pesquisa indica de que a pessoa ela já está se decepcionando com o atendimento. E tem gente que manda mensagem que a resposta imediatamente. E é assim hoje, é assim com você também, Renato. Acredito, sim, com a grande maioria das pessoas. Nós, como consumidor, somos assim. Então, qual que é a minha orientação para quem abre o canal do WhatsApp, que hoje é básico, e que começa a ter um fluxo de atendimento ali? Falar, meu amigo, hoje ele é um canal tão importante quanto presencial. Então, se você tem 8 profissionais no seu atendimento presencial, você não quer fazer um investimento de contratar mais um, desloca um. Deixa ele focado no atendimento do WhatsApp, respondendo todos os seus clientes, e enfim, para você não deixar ele lá também esperando, né? Então, é entender que o online, o site, o e-commerce, ele também é um canal importantíssimo, assim como presencial, e que ele merece a devida atenção. Então você precisa começar a criar uma equipe também para o atendimento online, porque senão fica manco, né? Fica desequilibrado. Esse talvez seja o grande ouro ali que o empresário precisa entender, que foi o que a Isa falou. As gerações. Né? Nós estamos vivendo num mundo que... Por exemplo, nós chegou a era digital, foi o pico que eu falei lá, né? Nós temos um pico e tal. A era digital chegou, a galera de 18, 19 anos tem uma pegada totalmente diferente da galera de 30 e da galera de 60. Os boomers, né, e tal, os millennials. Então, o empresário hoje, ele precisa abrir a mente, primeiramente, né, de falar, poxa, eu preciso entender que o meu negócio, ele pode atender, dependendo do cenário do negócio, ele pode atender um jovem até uma pessoa idosa. E são cenários diferentes e fontes de comunicação diferentes, né? Eu vou contar um caso aqui. Um dia eu fiz compra pelo aplicativo do mercado. Meu pai falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu tô fazendo compra. Você pediu tal coisa, eu tô comprando. Ele falou, como assim você tá comprando? Pelo celular. Eu falei, pai, daqui a pouco chega aqui na comodidade e tal. Para com isso, tem que ir lá, escolher o produto, ver como que tá e tal. Eu falei, não, eles escolhem os melhores e traz, enfim... Mas tem aquela questão, né, de... Às vezes o cliente quer ir lá, ver o produto, como que tá, por exemplo, uma feirinha para ver certeza. E tal. Mas na mentalidade do meu pai, não, como que isso pode acontecer, não sei o quê. Eu achei super engraçado. E fora as vertentes, né, que vai surgindo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, Paulo, eu odeio o QR Code. Mas é uma coisa minha. Eu sou da tecnologia, né? Pra algumas coisas eu uso... Sério. Eu adoro o QR Code. Eu uso o QR Code. Mas eu não gosto do cardápio, QR Code. Não, cardápio é. Não, cardápio não. Cardápio não dá. Tá. Era aí que eu ia chegar. Você vai lá no Mirim, por exemplo, eu não consigo. Eu fico o tempo todo com o celular. Se falar pra eu pegar o celular e passar no QR Code, eu falo, nossa. Eu falo, amor, coloca você. Então, eu acho que eu nunca fui no restaurante e eu coloquei o QR Code, sempre foi a Fernanda. É legal pegar... Por conta disso, porque eu prefiro do cardápio na mão. É isso, é legal pegar o que o Paulo falou e conectar com o que a Isa trouxe. Nem tudo é aplicável à tecnologia. Exato. Então, poxa, observa o comportamento do seu cliente. E eu já vi muitas pessoas falar isso. E aqui na nossa cidade, na nossa micro-região aqui, começou a ser uma tendência com o tempo, a pessoa, não, vamos modernizar e lê QR Code. E, ninguém gostava disso, né? Falou, não, gente, eu já lido muito com digital, aqui eu quero cardápio físico. Esse ponto, é esse ponto. Né? Então é legal, e a Isa comentou isso em determinado momento, né? Sim. Olha pro seu cliente, quem é ele? Exato. Né? Ele quer isso? Isso vai facilitar? Precisa ser versátil, né? Você precisa ser flexível. E às vezes, Paulo, o empresário, a empresa, enfim, ela quer trazer a tecnologia, muitas vezes não é nem para gerar uma melhor satisfação no cliente, é para reduzir custo. Então, olha, com o digital eu não preciso mais imprimir cardápio. Então, nossa, não vai precisar mais para gráfica, enfim. Mas e a experiência do cliente? Eu não preciso mais de garçom. Gente, nossa. Deus. Gente, não, aí é do céu. Faz isso aí é complicado. Talvez você vai diminuir 50% da sua venda.
Sem garçom, com você vai... certeza. Gente, você vai lá, o menino já... Você nem acabou a cerveja, ele já tá puxando, trazendo outra. Então você tem que pôr numa balança, né? Pôr numa balança, entender cenário do público, pra chegar num meio termo ali legal pra atender bem. Eu gosto muito disso que você trouxe, Paulo, porque eu acho que é exatamente isso. A pandemia acelerou muito o nosso processo de digitalização e a gente não conseguiu fazer isso de maneira equilibrada. Então, a gente fazia muita coisa no físico, de repente passou tudo pro digital. Exato. E eu tô na Foi um boom, mesma... né? Exatamente. Eu, Isa, tô na mesma que você, assim. Eu não aguento mais olhar pra tela do meu computador. Então, quando eu saio, eu não quero mais tela. De eu não fato. quero descansar assistindo série, porque eu não aguento mais tela. Eu quero fazer outra coisa. Tanto é que tô tentando outros hobbies, assim. Vai plantar uma horta. Fazer uma jardim, porque eu não aguento mais. Mas é Assim, isso. Meu Deus, então a gente tá vivendo mesmo esse retorno. De novo, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sim. Tecnologia é bom, ajuda muito, mas o físico também faz muita diferença. Às vezes a gente esquece. Isso que o Lê tá falando aqui desde o começo do episódio. Nós somos seres relacionais. Humano, né? O fator humano importa muito. Então, poxa, né? Por que não equilibrar esse melhor dos dois mundos, sempre entendendo o que importa ali pro seu cliente? Sim. Sensacional. Show de Eu bola. tô aprendendo muita coisa. Tem um livro, não vou lembrar exatamente a frase que eu tô lendo, chama Coração de Líder. Recomendo pra todos, muito bom o livro. Peraí, E- como que é o nome? Vou anotar aqui. Coração de Líder. Coração de líder. Vou anotar aqui também E pra ele você. fala assim que tecnologia é muito importante, mas humanos têm emoção, né? Então nós precisamos considerar isso em todos os momentos. Isso foi pauta do episódio também com o próprio Poli, com o pessoal, porque é isso que o empresário precisa entender. Ele precisa abrir a mente ali nesse sentido de falar, poxa, eu preciso entender isso, preciso olhar para o meu cliente de uma forma diferente, entender a geração que está chegando, entender a geração que já era meu cliente em algum momento, para poder cadenciar isso e chegar num atendimento, numa experiência top para o cliente, É né? por isso trazendo para o questionamento que existe muito voltado à empresa e atendimento do cliente nos dias de hoje. O físico vai deixar de existir, né? Eu acredito fielmente, cara, que o digital nunca vai substituir 100% Não vai, o físico. exato. Nada supera a experiência humana, nada supera você ter uma experiência com uma pessoa. O ser humano, ele existe também para se relacionar, para ele ter o contato humano, para ele viver experiências. E, cara, eu acho que as pessoas serão muito infelizes de um dia só lidar com uma tela. Com certeza. Não Exatamente. existe, não tem como. Faz sentido, faz Então, sentido. esquece, na minha opinião, tá? Talvez eu tô querendo falar assim de uma forma muito convicta, mas o online ele nunca vai substituir 100% o físico, tá? O digital, enfim. Sempre vai existir essa necessidade do contato humano, do relacionamento, do garçom, de tudo isso que a gente está falando, né? Porque é algo que sempre... Pô, você acha que um shopping um dia vai deixar de existir? Os shoppings nunca estiveram tão lotados, Com certeza. né? Então, Exatamente. não tem como a gente Nós vamos- acreditar em algo nesse sentido. Nós vamos entrar agora aqui na parte do feedback, né? Feedback do cliente. Mas antes eu trouxe um teminha polêmico aqui, né? Aí depois eu que sou polêmico, Esse né? não tava na pauta. Surpresa! Surpresa! Na verdade não, na verdade eu acho que você já falou muito sobre isso. Tem muitas empresas que falam também daquela questão de demitir cliente. O que vocês pensam e entendem sobre isso? O fato de você, tipo, vou demitir esse cliente. Porque existem clientes e clientes, né? Todos são clientes, são importantes, nós vamos falar disso. Mas o que vocês pensam dessa questão da empresa falar, vou demitir esse cliente? Olha, eu acho que quando a gente cogita a possibilidade de demitir um cliente, a gente precisa se certificar de que tudo que a gente poderia ter feito para não chegar nessa decisão já foi feito. Perfeito. Às vezes acontece. A gente vende para um cliente errado. Acontece. Tem um cliente que não tem nada a ver com o seu modelo de negócio e você vende para ele. Tava esperando uma coisa completamente diferente, a venda foi meio desalinhada, ou é um cliente que vai acabar ali realmente te dando muito trabalho, desgastando a sua equipe operacional, Sim. de alguma maneira que, né, para você deixa de ser vantajoso ter aquele cliente ali. Mas eu sempre digo que antes da gente cogitar a possibilidade de demitir um cliente, né, de decidir proativamente deixar de negociar com ele, a gente precisa se certificar de que a gente fez o que a gente poderia fazer. Por quê? Muitas vezes, né, a gente chega numa situação de conflito com o cliente e a gente tem uma equipe despreparada para lidar. Então, essa é uma questão, assim. Sim. Conflitos acontecem em toda relação comercial, né? Em toda relação. Toda não, mas uma boa parte, né? Sim. A gente sempre tem uns clientes que são muito legais, assim, de atender e de lidar.
mas os conflitos acontecem. Então, sua equipe tem que estar preparada. Cartas na mesa. Tem uma frase de um antigo gestor meu que eu amo de paixão. Ele fala que a gente tem que servir sem ser subserviente. Então, atender bem um cliente não significa fazer tudo que ele quer que seja feito. Aí, sua empresa tem limites de atuação, né? Então, cartas na mesa. Gente, olha, a gente consegue ir até aqui. Aqui a gente funciona assim, assim, assado. Eu entendo o ponto de vocês. Eu entendo que a gente precisa fazer tal coisa. Como é que a gente chega no meio do caminho? Então, tem que ter muita diplomacia também, né? Para fazer essa parte de negociação. Mas eu acho que faz muito sentido a gente tentar esse caminho mais diplomático antes de decidir fazer um distrato ou decidir, né, não atender mais aquele cliente. Mas, eventualmente, pode ser uma decisão que seja saudável, necessária, exatamente. saudável, perfeito. Porque, às vezes, você está empurrando aquele cliente com a barriga que ninguém dentro da empresa suporta mais atender com aquele cliente. Se tá ruim para você, pode ter certeza absoluta que também tá ruim para ele. Perfeito. Porque se a sua empresa tá sentindo que a relação tá ruim, pro cliente também deve estar ruim, né? Então, assim, eventualmente vale a pena, sim, cogitar a possibilidade de negociar um distrato. E vou fazer, até acabei de lembrar agora, nem foi... Uma vez eu conversei com o Lei, o Lei sempre deixou muito claro, ele me respondeu dessa maneira, né? Paulo, a gente tem alguns caminhos aqui que a gente segue, que é missão, visão, valores, que eu não lembro se foi caminhos, qual foi a palavra que você usou, mas ele falou, dentro do que a Treinacons está pronta e que ela propõe fazer, isso que você está me pedindo, a gente não faz. Exato. Então, olha a importância também, né, da empresa ter dentro do que... O que nós podemos... Até onde nós podemos chegar. Exatamente. Né? Então, acho que uma vez você me respondeu isso, foi muito legal. E eu aprendi muito esse dia, porque... Eu falei, faz muito sentido. Porque a partir do momento que você decide demitir o cliente, você ter ali... Você falar com ele, explicar a situação, é simples. Né? É pontual. Eu chegar na Treinacons e falar, Lê, me dá um curso de primeiros socorros. Você tá entendendo? É curso. Você tá entendendo? Mas não é negócio. Você entendeu? Então é muito disso também. A gente pode e deve em alguns momentos. Acredito eu, né? A opinião minha. Você vai complementar aí. Paulo, eu acredito assim, né? Que às vezes quando você traz o cliente que ele não tem de fato o perfil do seu negócio, do seu produto, você vai estar ali se esforçando, né, de maneira incansável tentar agradar ele e você não vai conseguir. Então, eu acho assim, né? Demitir o cliente é uma expressão bem forte, né? Então, qual que é o mais importante? É você saber quem você vai atrair. Se você sabe quem você está atraindo, a necessidade de demissão vai ser menor. Então, você ter um bom posicionamento do seu negócio, do que o seu produto entrega, da solução, vai evitar muito isso. Né? Porque você entender o seu público-alvo, você começar a perceber quais são as características semelhantes dos clientes que normalmente estão comprando e estão mega satisfeitos de você. Então a gente tem, na Treinacons a gente trabalha muito isso. Eu sou uma pessoa muito observadora na questão atendimento, na questão vendas. Quando eu estou sendo atendido, eu sou observador. Porque eu quero saber legal o que fazer, porque eu aprendo a gente analisa todos os garçons, tudo. Cara, é incrível, né? A minha esposa mandou um vídeo pra mim. Você chega nos lugares, você fica analisando, nossa, a empresa aqui deve faturar tanto. Outra coisa. Não desliga, né? Você fica. Outro dia eu fui com a minha namorada num restaurante e aí o garçom, cara, ele fez um atendimento tão legal com a gente que ela falou, meu, eu comecei a conversar com ele, falou, viu, vocês recebem treinamento? Não, a gente isso, mas essa abordagem aqui, eu comecei a investigar com ele. Sabe, mas vocês... Não, olha, sim, a gente é instruído assim, então eu quero começar a entender como é que ele foi preparado para oferecer aquilo. Eu fiz isso na Renner, no Shopping São Carlos, faz 20 dias. A gente foi pagar alguma coisa lá com a minha esposa, aí tava lá uma placa lá, 20% de cashback na sua próxima compra. Aí a moça, né, coitada, tava lá. Eu falei, então, como que funciona isso aqui? Você tem que fazer o cartão. Mas eu não quero fazer o cartão. E eu queria ter esse... Eu interrogando, né? Não, mas você tem que fazer porque você... tudo bem, então eu vou fazer. Mas e se eu fizer? Quanto tempo que eu posso usar? Pra eu entender, né? Não, você tem 30 dias. Mas eu não quero comprar em 30 dias.
Então quer dizer que porque assim, eu posso comprar, então se eu ia gastar 300, eu posso gastar 150 e daqui uma semana eu volto, gasto 150 com 20% de desconto. Exatamente. E aí eu fiquei interrogando ela, a Fernanda falou, nossa, mas você é muito chato. Eu falei, não, Tá testando. Quem entendeu o programa de mas cashback? exatamente. E na verdade, eu até achei que tinha algum probleminha ali. Desculpa, não sei se é só um... Desculpa, Renner. Desculpa, mas por quê? Porque assim, dar 20% de desconto e limitar em 30 dias, eu acho que não é uma experiência legal. Entendeu? Eu acho que o cashback, você tem um tempo de... Você não vai deixar a vida toda ali, mas você tem que cadenciar isso de alguma forma. 30 dias pra você voltar lá e comprar com 20%, apesar de ser 20% ser um bom valor, talvez você vai gerar, poxa, não vou comprar algo. Já comprei uma blusa hoje, talvez eu demore mais tempo. Sim. Claro que pode ser que eles tenham embasamento de recorrência de compra em menos tempo. Exatamente. Eu acredito né? que com essa estratégia eles querem aumentar a frequência de compra da pessoa. frequência. Não, peraí, eu vou voltar lá, deu 20 dias, vou ver isso daqui, mas eu tenho 20%, então nesse produto eu vou pagar X. Exato. Então deixa eu ir lá. E é comum, né, a gente ficar argumentando Exatamente. essas coisas. Eu gosto muito, eu tive um professor em economia, Roberto Mussatti, se ele, né, talvez estiver ouvindo, ele é lá de Tupã, e isso me marca muito. Ele perguntava assim, o que você acha da estratégia do em tal empresa fazer isso? Eu acho que não dá certo. Ele falou, tá, mas você não é o mercado. Legal, perfeito. Show. Você não é o mercado. Se ele está fazendo, se ele entende do público dele, é porque provavelmente dá certo pro público dele. Às então, vezes você só não é o às vezes público-alvo, você tem... né? Exato. E vou complementar. Tanto é que eu saí, né, fui embora, e a Fernanda, ela gosta de interrogar bastante eu. E ela falou assim, mas eu acho que pra mim daria certo. Eu também acho que pra mim daria certo. Você entendeu? É o que o Paulo falou. Aí eu falei, verdade, tem razão, faz sentido. Tem Então, até você entendeu? A mulher, ela vai comprar com mais recorrência. Cara, eu menos vejo assim, tempo. essas grandes lojas de departamento, esses grandes players hoje do mercado de vendas, eles dificilmente dão um ponto sem nó. exato. Sabe? É Então, verdade. se eles estão oferecendo isso, é porque eles fizeram todo o estudo, eles entendem que os 20% São grandes eles redes, vão né? aumentar a frequência ali. E, Paulo, é essa visão. Fala, pra mim, eu não compro roupa sabe, 2 vezes em menos de 30 dias. Então, beleza, não é pra mim. Mas tem várias pessoas ali Tem um que público maior, provavelmente- gigante que passa Provavelmente aqui. eles fizeram um estudo de que muitos Que é os clientes- totens que você falou. Exato. Muitos né? clientes estão comprando ali numa frequência de 35, 40 dias, a cada 40 dias, e o que eles querem fazer? Reduzir esses 10 dias. Sim. É um estudo de mercado que provavelmente eles fazem e a estratégia dos 20%. Perfeito, Numa perfeito. época do ano que provavelmente a venda também tá mais baixa, né? Passou o dia dos namorados, azedou, não tem mais nada comercial. Então você tem Exatamente. que começar a usar algumas estratégias. E é isso, o legal, né? E voltando aqui pro nosso interior e tal, eu acho que é muito importante que assim, não precisa das melhores tecnologias para fazer Coisa isso. simples, né? É preciso que a pessoa entenda que, sei lá, nem que for no Excel, ela consegue chegar nesses denominadores, entendeu? Ela precisa, Às vezes óbvio. num bloco de notas, a pessoa não consegue, analisando com entendeu? frequência ali, um Caderninho, cara. caderninho, ela Exato. consegue. Então, e uma coisa que a gente pega muito no pé, a gente fala muito com o Marcelo da Massa, do sistema, cara, assim, o básico, é o arroz com feijão, você ter um software, você cadastrar o cliente, você coletar as informações. Começar a ter informações. Porque o Big Data, a ciência de dados, volta a dizer, também é a tendência, é onde você vai conseguir colher os melhores frutos. É você olhar para sua base de clientes, né? O próprio do aniversário aí, né? Quantas empresas, quantas pessoas, quantos empresários estão nos ouvindo aqui agora, né? Que se abrir o software, o sistema ou Excel, olhar dentro do mês de julho, quem está fazendo aniversário, né? Dentro do mês de julho, e mandar uma mensagem para essa galera, proporcionando um cupom, proporcionando uma experiência diferente. Cara, que a Refúgio faz são isso. poucas Refúgio faz empresas que isso. fazem Entendeu? isso. E é o arroz com feijão. E é muito, porque se você vende algum produto que ele pode ser presenteável, você tem que estar monitorando essas datas comemorativas do seu cliente. E o Refúgio faz muito bem isso. Sou cliente do Refúgio, gosto do Refúgio. Top. Eu uso em alguns momentos, eu até falo pra Carol, Carol... Refúgio cliente da IES também. Olha, Tráfego, muitas marketing, vezes eu total. falo assim, sempre quando chega próximo do meu aniversário, eu lembro do Refúgio. Por quê? Porque o Refúgio mandou uma Manda vez alguma coisa. uma mensagem
me desejando feliz Já foi no aniversário. iFood, não? Claro. Ah, isso. Oxi. Então, Bolinho no aniversário. Tem Acho bolinho. tudo de É, bom. cara, a empresa, Velhinha, é pô, a empresa muito lembrou de carinho. você, Sim. cara. Uma Melhor é o mensagem, chazinho pra mensagem. relaxar. E na Nossa. Treinacons a gente leva isso muito a sério também, né? Então lá a Natália, por exemplo, segunda-feira, ela já olha, já tem ali a listagem no software que a gente usa da Master. Vamos fazer merchan, né? Aí, ó, tá na A gente tela. usa da Master, ela tem lá toda a relação dos nossos clientes. Ela manda no nosso grupo da equipe, gente, aniversariantes da semana. Fulano, Beltrano, Ciclano. Por quê? Se em algum momento eu estou numa reunião com essa pessoa, se em algum momento eu tenho Olha que a saber. importância disso, cara. Sensacional. Eu tenho que saber disso, né? Eu tô ali atendendo a pessoa. Pô, vou aplicar um treinamento para uma pessoa ali na semana do aniversário dela. Legal, não é no dia, mas eu vou lembrar, olha, foi o aniversário sua essa semana. Eu tô atualizado. E da mesma forma, ela envia mensagens de parabéns para todos os nossos clientes ali dentro do processo do nosso atendimento ao cliente. Então, cara, é muito básico. Sim. Volto na ideia do básico bem feito, da capacidade das Sim. pessoas darem importância Coisas pra simples isso. que fazem a diferença, Eu né? acredito Exato. muito nisso, viu, Renato? Que isso faz um grande diferencial dentro da experiência do cliente. E é uma coisa que é crucial também, que está dentro do que você falou, que é o rapport, é a empatia. Sim. É você entender que a sua empresa ela precisa servir. Se dentro da cultura da sua empresa você não está disposto a servir, Aham. de resolver um problema, Exatamente. não faz sentido nenhum. Para hoje vai ser um prestador de serviço, ou melhor, vai ser um CLT, um colaborador, não tem problema nenhum também. Né? É digno, normal. Sim. Mas a partir do momento que você está prestando um serviço ou que você oferece um produto, você tem que estar disposto a servir. Exatamente. Né? Posso usar o gancho do servir? Muito. Cara, eu acho isso daí fundamental. A gente trabalha muito na Treinacons. Se você atende cliente, atende pessoas, lida com pessoas, você tem que gostar de servir ao próximo. Você tem que gostar de estar disponível para ela. Show. Você tem que gostar de fazer algo a mais por ela. Sabe? Pô, eu tô no dia ruim, tá, mas meu cliente não merece. Eu tô aqui servindo ele não tem nada a ver culpa, com não isso, tem nada né? a ver com isso. Sabe? É que são coisas simples, mas... Leandro, como que eu melhoro o meu atendimento ao cliente? Já foi um papo aqui. Começa a dar mais atenção para quem você está trazendo para o seu time de atendimento ao cliente. Você vai, dica aí, empresário, vai contratar para alguém para trabalhar no seu atendimento? Observa, primeiro, tá 3 características que eu gosto. Show. Que é assim, você percebe facilmente na pessoa. Primeiro, essa pessoa ela gosta de pessoas, ela gosta de lidar, de falar. Pô, na fisionomia, quando você está conversando com a pessoa, você sente que ela quer estar ali, que ela está olho no olho, que ela sorri, que ela tem um semblante positivo, ela gosta de pessoas. Não vai contratar gente que fala, eu prefiro viver com cachorro. Eu falei, então vai cuidar de canil, vai, né? Tudo bem, Pet é shop. legal você, mas, você vai estar lidando com pessoas. Porque pessoas é muito complicada. Inclusive eu, né? Nós somos complicados. Não é o seu perfil, então, né? Então, assim, primeira característica, a pessoa tem que gostar de pessoa. Top, cara. Segunda característica, a pessoa ela tem que saber servir, cara. Ela tem que saber servir o próximo. Não estou falando de servir, de chegar com a bandejinha, mas é o processo da servidão. Sim. Mesmo, sabe? De você servir ao próximo. Terceiro, gentileza. Atendimento ao cliente, observa se a pessoa ela é gentil com você, se ela tem pequenos gestos de gentileza de colocar uma cadeira debaixo da mesa depois de acabar a entrevista, de pegar a caneca e levar até determinado lugar depois que acaba tal coisa. Sabe, são pequenos detalhes. Cuidados, né, cara? Que, não dá, vai te dar muito mais trabalho você treinar uma pessoa que não tem perfil para atendimento ao cliente. Sabe? Então, o impacto ali vai ser direto. E, você está colocando uma pessoa para lidar com o ativo mais importante da sua empresa, que é o cliente. Como que você vai contratar errado num momento desse? Não dá de fato. Então, são 3 características que eu gosto sempre de observar em pessoas que atendem clientes. Gosta de pessoas, seja gentil e saiba servir. Eu queria trazer um pouquinho para o meu mundo, só para eu poder entender. Por exemplo, eu, repórter, chego para entrevistar uma pessoa, por exemplo. Essa pessoa ela não tá afim, não tá legal, só que eu chego, falo, é legal, é bacana a sua participação, porque isso vai ajudar a aumentar alguma coisa, enfim.
tenta se expressar e tal, e a pessoa fala como se ela não queria, agora ela fala 3, 4 minutos tranquilo. Isso acaba entrando também como forma de cliente? Como que é? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu acho que, de certa forma, para você, né, o seu cliente final vai ser quem vai ler ou assistir depois aquilo que você tá produzindo. Mas o seu, né, a pessoa que você está entrevistando, o seu parceiro ali, digamos assim, né, na hora de você criar o seu conteúdo, ele precisa exatamente das mesmas habilidades, assim, né? Ele precisa ser bem tratado, afinal de contas, ele está também te fazendo ali, né, de alguma maneira, uma gentileza de te conceder a entrevista. Então, com certeza, acho que se aplicam totalmente esses princípios. Porque às vezes eu entrevisto pessoas muito idosas, terceira idade, e elas não conseguem ficar de pé, gente, até ajoelho pra entrevistar de joelhos ela, entendeu? Porque assim, servir, cara, se a pessoa não consegue levantar, poxa, que custa eu ajoelhar, passar uns minutinhos ajoelhado, entrevistando, mas pelo menos eu garanto a entrevista dela, que é a importância, a qualidade. E ela tá vivendo uma experiência com você, com a marca Renato Campanari. E também uma experiência com a Globo. Né? Então, ela viveu ali, mesmo que seja 1 minuto, uma experiência. Né? Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. Eu vejo vários memes, né, hoje na internet, de pessoas que são entrevistadas que têm uma experiência negativa por um despreparo do repórter, por alguma situação que acaba hoje na internet virando meme, mas pô, a pessoa talvez foi traumatizante. Mas você olhando nesse ponto, acho que a pessoa tem experiência tanto com você quanto com a marca da qual você representa. E aí os patrocinadores, olhando você, ter empatia com quem você está entrevistando, eles vão ficar muito felizes. E automaticamente a coisa vai desenrolar. E só fazendo um adendo no que o Lê falou, que é muito importante, e pra galera aí, pros jovens que estão nos assistindo, dentro desses 3 tópicos que o Lê colocou aí, é muito importante, virou uma skill, na verdade, essa coisa da comunicação. Isso é um problema gravíssimo que nós estamos vivendo. Os jovens aí que estão chegando pro mercado de trabalho, eles estão muito travados, prendidos, tá? E acredito que seja uma skill muito forte a comunicação. Então, não se prendam, procurem, né, essa parte aí. Acredito que grupo de jovens, de igreja, sei lá, essa coisa... Porque assim, tem gente que não nasce todo desenrolado, mas pode ir conquistando isso, porque isso é uma skill hoje em dia, numa era de vídeos, numa era de gravações, né? Então, é muito importante que os jovens entendam que eles precisam socializar mais. No caso do exemplo do RH, Treinacons é especialista em contratação, um exemplo que você deu aí. Faz sentido, não faz? Sim, total. Eu acho que a comunicação hoje ela é fundamental e não só a falada, a escrita. Exato. Cara, eu fico maluco quando eu mando mensagem em alguma empresa e a galera fica escrevendo errado. Não tem uma pontuação. Não tem uma pontuação, não tem uma vírgula, você não sabe se ela tá perguntando, se ela tá afirmando. Sim. Cara, eu levo isso muito a sério, tanto que eu sou, né, hoje o responsável direto pelas vendas da Treinacons e eu acabei com esses vícios de mensagem de WhatsApp, VC, só o quê. Eu acabei com isso. Melhor aí, tanto coisa. que, deixa eu trazer minha namorada aqui, Karina. Quando a gente começou a se conhecer, Isa, ela falou assim, nossa, você escreve muito certinho. Isso é um diferencial competitivo na paquera também, viu, gente? Talvez por isso que eu conquistei. Com certeza, a pessoa não sabe nem falar português, vai querer paquerar. Mas enfim, eu adaptei tanto nas minhas conversas pessoais quanto profissionais, eu vou escrever tudo certo, acento por acento, vírgula por vírgula. Por quê? Às vezes eu não vou mais saber diferenciar, às vezes eu vou errar com o cliente porque pensando que, né? Então eu não vou abrir brecha para isso. Legal. Então, para mim, a parte da comunicação escrita. Muito bacana. E hoje o jovem, né, já que o Paulo tocou nesse ponto, o jovem ele vem muito com esse vício de se comunicar com os amigos pela internet. Só que, no mundo hoje empresarial e para o cliente já é um pouco mais diferente esse processo. Mas eu vejo assim também, vamos lá, tudo depende do seu modelo de negócio. Se você pega, por exemplo, uma Chili Beans, gosto muito, sou fã, cara, do modelo de negócio da Chili Beans, é descolado, é jovem, talvez para eles funcione. Sim, questão de comunicação. Perfeito. Para mim, não. Exato. Eu lido com empresário, eu lido com, né, pessoas ali mais sêniores, então para mim tem que ser dessa forma. Então acho que, mais uma vez, a Isa trouxe isso muito bem, depende do seu modelo de negócio, do seu público, para você adaptar seu atendimento, mas a comunicação, fundamental. E ninguém nasce especialista em comunicação, né, Isa?
Com certeza, com certeza. É completamente aprendível, assim, né? Sim. E aqui, se eu puder deixar um recado também para a turma, né, mais jovem que está entrando no mercado de trabalho, estudem, gente. Leiam. Hoje em dia as pessoas, né, a gente segue muita bobageira na internet, pelo amor de Deus. Tem tanta gente inteligente falando coisa interessante. Exatamente. Né? Não tem problema nenhum você seguir uma bobageira ali de vez em quando, né? Mas você gastar 80% do seu tempo online vendo gente que não fala nada com nada, né, que não te acrescenta em nada. Não faça isso, né? Isso é um desperdício, né? Sim. Não que a gente tenha que ser produtivo o tempo todo, mas assim, já que você tá lá, faça coisas que te acrescentem alguma coisa. Então, sigam pessoas que realmente vale a pena seguir, né? Ao invés de ficar seguindo gente que você vai ficar se comparando, vai ficar sofrendo porque sua vida é pior que a vida da pessoa, né? E uma recomendação aqui que eu sempre deixo para todo mundo que é meu aluno, para todo mundo com quem eu tenho a oportunidade de trocar, de liderar, leiam. Né? Como é que você se comunica bem? Como é que eu me comunico bem, né? Quando eu quero melhorar a minha comunicação, eu preciso ler, né? Então, e não necessariamente você precisa ler um livro técnico a respeito do seu tema, né? Você pode ler romance, você pode ler história, você pode ler ficção, você pode ler biografias. Você lendo, né, e entendendo como a pessoa constrói ali a sua narrativa, como a pessoa está te contando aquela história, as palavras que elas usam, né? Você ganha vocabulário, você ganha... Com certeza. Exatamente, você Gramática, ganha né? Tudo. articulação na sua fala, assim, sabe? Então, leiam. É um hábito que a gente perdeu muito, principalmente depois da entrada do digital também, né? Que antigamente era momentos de lazer, a gente vai ler um livro, né? Hoje em dia tem tantas opções pra gente fazer isso, pra gente fazer, né? Ter lazer, ter momentos de lazer. Mas se eu puder deixar uma dica é essa, assim, quem tem vontade de melhorar a comunicação, pra mim não tem ferramenta melhor que a leitura. Concordo. Exatamente, eu concordo. E é aquilo, né? Você lendo, você está automaticamente estudando. Quanto mais você estuda, você faz uma pós-graduação, quanto mais você tem conhecimento técnico, mais a venda fica fácil, né? Vamos falar a verdade. Sim. Porque você participa de uma reunião em que você domina o que você está falando, você sabe para onde vai e para onde vem. Você vai com certeza ter muito mais força de conversão, de fechamento, entendeu? Por quê? Porque você estudou esse cliente antes, porque você estudou a tecnologia do que está acontecendo no mundo, que é o externo, você sabe o que você está falando daquele tema na atualidade, então você está preparado. A partir do momento que você está preparado, você vai atender bem seu cliente, você vai encantar o seu cliente. Esse é o caminho aí, encantar o cliente também, para você evoluir vendas. São estratégias que a gente colocou aqui para poder vender mais, para poder atender bem. Atender Exatamente. bem resulta em fechamento, em venda, em faz-me rir, né? E eu acho, Paulo, que você matou a pau quando você trouxe a questão do sentimento, assim. Porque é isso, a gente às Sim. vezes esquece que a gente está lidando com um ser humano e que o ser humano, ele é, né, um saquinho de sentimentos ambulante. A gente tem sensações, a gente tem sentimentos a respeito das coisas o tempo inteiro. Então, quando a gente fala de criar uma experiência positiva para esse cliente, né, quando você consegue fazer com que ele tenha sentimentos positivos a respeito da sua marca, a respeito da interação que ele teve com o seu produto, com o seu time, você chega ali no estado da arte, né? Esse é o estado da arte. Você Sim. conseguir despertar sentimentos positivos a respeito do seu produto, da interação que ele teve com a sua marca. E às vezes a gente se esquece, né, de que é possível, sim, a gente conseguir fazer isso através de um bom treinamento da nossa equipe, né, através de um produto bem estruturado, vender para o público certo e tudo mais. Então, tem várias estratégias, mas a gente não pode esquecer a definição, inclusive, de experiência do cliente, ela está muito conectada com isso, né, como a pessoa se sente ao longo da interação dela, né, ao longo de todo o ciclo de vendas, do ciclo de vida dela, perdão, com a sua marca. E só fazendo antes do Renato seguir aqui com a próxima pauta, que é muito legal também, eu atendo uma cliente que ela é consultora de cliente oculto. Então, o que é o cliente oculto? Cliente oculto? Cliente oculto. Tipo Não é amigo secreto, não. Tipo, Cliente oculto. não conhece nada, é isso? Mais ou menos. Ó, o que acontece? Ela é consultora séria, ela atende só grandes redes de hotéis, né? Ela é formada em hotelaria e ela é uma cliente oculta. Então ela vai lá, né, numa rede no Ibis, vou dar um exemplo do Ibis. Sim. E ela vai e usa todo o serviço, toda a experiência. E ela vai anotando tudo. Então, desde o cara que pegou a mala dela, desde tudo. Ela é um cliente oculto. Ela vai viver 5 dias naquele resort. Olha que trabalho bom, né? Deve ser bacana mesmo. Me chama pra ser isso. 5 dias. E aí depois ela faz um dossiê.
Ó, teve determinado momento aqui que o cara trouxe uma coca, ela tava quente. Você entendeu? Os mínimos Os detalhes. mínimos detalhes. Caramba. Então, É aí... aquilo que a lá- gente falou, né? Se ela atende um resort, você tá pagando caro. A sua expectativa Exatamente. é muito Muito alta alta. na E aí o que qualidade aconteceu? das coisas. Né? A toalha chegou na minha cama e ela não tava dobrada. São detalhes que fazem a diferença, entendeu? E o cliente... E na verdade, dá pra contratar uma consultora e fazer isso? Sim, mas dá pra gente fazer esse teste internamente na nossa Vai empresa. pedir pra um amigo seu que não Exato. gosta muito, né? E tudo mais. Entendeu? Eu ia comentar isso. Porque o próprio dono, às vezes, igual você falou naquele momento, às vezes ele fica fora, focado em outras coisas, e ele não olha a cara que o vendedor, não sei qual de vocês falaram, a cara que o vendedor faz quando ele começa o atendimento. Você tá entendendo? E ele precisa vivenciar isso, ou ter líderes que façam isso, formados, e a Treinacons também formam líderes, isso é muito importante, né? Porque ele precisa ter braços ali para a empresa rodar, para que policie isso. Porque senão a coisa não acontece. Exato. Então essa questão do cliente eu quis trazer porque é muito legal. E é diferente. Show de Faz bola. diferença no atendimento do cliente, entendeu? Sim. Gostei. Top ou não? Show de bola. Isso aí. Agora vamos falar do futuro. Por exemplo, o que o atendimento no cliente pode trazer a longo prazo? O que vem? Tecnologia? O que pode ser acrescentado no futuro de estratégia? Conta um pouquinho pra gente. Olha, esse ano eu frequentei alguns eventos de inovação, vou a mais um, inclusive semana que vem. E as pessoas não falam de outra coisa a não ser inteligência artificial, né? Show. Então, Muito bom. não se fala de outra coisa em experiência do cliente no sentido de justamente usar como ferramenta para auxiliar na hiperpersonalização do atendimento daquele cliente, né? Hiperpersonalização. Vou anotar também. Não é mais a personalização. Olha só. É a Hiper, hiperpersonalização, né? É o Cirúrgico. hiper. Você foi cirúrgica. E é um pouco do que eu costumo dizer, assim, também. A gente já está acostumado a ter um atendimento muito personalizado. E quando eu falo atendimento, não necessariamente ele precisa ser humano, né? Ter uma experiência muito personalizada. Por exemplo, no Spotify. Você paga o quê? R$25 por mês. Quando você abre o seu Spotify, você tem lá opções de a rádio da Isabela para pop. Então, ele sabe o que eu ouço, ele faz recomendações de pessoas que ouvem coisas parecidas com as que eu escuto. Rádio anos 2000, rádio não sei o que lá. Então, eu não preciso mais nem me dar ao trabalho de escolher exatamente. No final do ano ainda passa uma lista completa com o que você ouviu. Como se eu fosse, né, assim, uma cliente super especial. Exato. Eles fizeram Uma um vez. vídeo para mim. Hiperpersonalização. Hiperpersonalizado. Top. E isso vira o quê? Sim. Super, né? Hype na internet. Chega Aham. novembro, começo de dezembro, tá todo mundo postando. compartilhando a linha, né, o histórico lá do Spotify. Então, eu falo que a gente já tá vivendo essa era da hiperpersonalização. Mesma coisa de recomendações ali que a gente às vezes tem em streaming e tudo mais, né? Então, grandes marcas, né, empresas maiores ali já estão olhando para isso com muito carinho, né? E como é que a gente traz isso para o dia a dia, talvez, de uma empresa menor? A gente tem maneiras de usar a inteligência artificial para nos apoiar em coisas, como eu falei, né? Que não necessariamente o atendimento humano gera valor. Então, como é que você vai fazer, por exemplo, para usar a inteligência artificial e munir o seu vendedor de informação? Como é que você pode usar a inteligência artificial para processar as informações que você tem no seu sistema Show. e fazer com que aquela análise fique facilitada para ele, né? Eu imagino que venham muitas coisas num futuro muito breve, inclusive, bem relacionadas a isso, assim. Então, nem todo mundo vai ter uma experiência Spotify, né? Nem todo mundo vai ter, por exemplo, um robô se comunicando com o cliente ali na ponta. Mas é possível usar a inteligência artificial como meio para isso, né? E uma outra tendência que a gente também já falou aqui é justamente o atendimento humano como um serviço premium, né? Então, cada vez mais as pessoas estão dispostas a pagar mais caro para serem atendidas por uma pessoa. Em vários segmentos de mercado, assim, né? No segmento bancário, no segmento de viagens, nos segmentos, né, de varejo e tudo mais. Então, pet. As pessoas estão dispostas a contratar serviços mais caros, né? Contratar pacotes mais caros para poder ter acesso a alguém que vai resolver os problemas de maneira mais rápida para ela ali. Então, acho que essas, para mim, assim, do que eu vi de interessante nesse último ano, são as duas principais tendências. Inteligência artificial a serviço do atendimento, trabalhando a hiperpersonalização, ajudando o time de atendimento, né, a fazer ali uma triagem melhor, a se preparar melhor para atender aquele cliente. E, em contrapartida, o atendimento humano, humanizado, como um serviço premium no mercado também. Sensacional. Show de bola, Lê. Completa pra nós aí, vamos lá. Vamos lá. Eu vou tentar trazer aqui, né? Eu vou trazer para uma
tirando um pouquinho a questão tecnologia e tudo mais, quando a gente fala de futuro, né, a gente, como a Isa falou, não se fala mais em nada além de inteligência artificial. Mas eu quero tentar contextualizar mais para a nossa realidade. O que eu venho observando, hoje eu estou ali como diretor da associação comercial, estou batendo muito papo com as pessoas ali que estão diariamente no comércio, e vamos olhar para o comportamento humano, comportamento do cliente. Cara, antigamente, final de semana, né, quando eu era criança, era um evento da família vir com meu pai e com a minha mãe, eu e meus irmãos, com meu pai e com a minha mãe, no supermercado fazer uma compra e depois a gente dar uma volta no comércio. Era um evento, eu esperava isso no sábado. Show. Né, vir. Então, isso era um costume, ou era, né, um costume que existia na família. A vinda em um supermercado, a pessoa normalmente trazia todo mundo. Aí o filho queria isso, né, e a esposa lembrava daquilo, enfim. Não era só uma pessoa passando pelos corredores do supermercado, eram várias ali, né? E isso para o comércio de modo geral, né? Então, a gente vê muito hoje o pessoal falando, olha, o comércio está vazio. Não, acho que existem alguns fatores aí. Primeiro, o atendimento online, você já não precisa mais para comprar no comércio, estar no comércio. Segundo, que eu acredito que é esse costume das pessoas que está se perdendo um pouco. Então hoje, por exemplo, eu já não tenho mais esse costume, assim como meus pais têm ainda. Meu pai ele vem todo dia no comércio. Ele vai todo dia no mercado olhar preço, cara. Meu pai, a gente é motivo de brincadeira interna, né? Pai, quanto tá a batata, quando, né? A gente pergunta que ele sabe. Não precisa entrar no clique comigo. Viveu a superinflação lá. Exato. Então, meu pai, ele faz isso com... É costume dele. A nossa geração... Sim. E a galera que tá vindo, eu uso, meu sobrinho não sabe, mas eu uso muito ele em treinamento. Falo assim, meu sobrinho ele vai fazer 11 anos, mas ele tem 10 anos. Vamos pegar? Daqui 10 anos, você vai estar trabalhando? Vai. Provavelmente. Tem que falar que sim, né? Sim. Pô, nós não estaremos aposentados. Sim, sim. Tá, o meu sobrinho ele vai ser cliente nosso. Ele vai ter 20 anos. E aí, como que eu me preparei para lidar com esse público que tá vindo? Show, cara. Então, o comércio, cara, eu vejo que o comércio, principalmente da cidade pequena, ele vai ter que começar a repensar muito a sua maneira de agir, né? De trazer essa operação, de atrair o cliente, de trazer o interesse do cliente, das pessoas de estarem frequentando o comércio. Tá? Porque o online está ganhando força, mas nunca vai ser só o online, mas as pessoas estão perdendo o costume de passear no comércio. E daí eu acredito que os empresários ou prefeituras, não sei, os órgãos ali, associações comerciais, eles vão começar a ter que pensar em ações que promovam entretenimento. Porque, por exemplo, por que você vai no shopping hoje? Porque tem um cinema, porque ali tem um café. Tem o parque. Porque eu vou comprar, Paulo, mas eu também vou Me divertir. Levar a criança no parque. Uhum. Então, não é mais só o comprar. É você viver uma experiência. E isso no comércio você não encontra. Então, eu acredito que pro futuro do comércio tem que estar com muito foco nesse comportamento, tanto da geração atual quanto das próximas gerações, em como nós vamos atrair o interesse dessas pessoas de estarem indo no comércio. Tá? Então, acredito que o fator entretenimento pode ser um caminho, não sei. Mas eu acredito que, para o futuro, esse é um grande desafio para a nossa realidade, que vem se perdendo, né? Esse movimento ele vem aumentando cada vez mais de não ter tanto movimento do comércio. Sim. Às vezes a gente vê, olha, foto publica no Facebook. Nossa. Tá, Avenida Brasil, tal dia, tal horário. Olha, você dá um tiro, não pega ninguém. Fala, claro, seu cliente está no online, você está vendendo para ele, você está vendendo ele. Porque ele não está mais lá. Exato. 50% dos seus clientes não estão mais lá. É por isso que a Avenida... Mas tem gente, a população é a mesma.
Ou maior. Ou maior. Então, assim, Exato, faz muito sentido onde isso. tá seu cliente, cara? Verdade. Ele não tá mais na avenida, não. Perfeito. Entendeu? Eu corto a avenida, eu não passo na avenida. Eu dirigindo. Eu corto o semáforo. É meu costume, Sim, cara. Então eu sim, tenho sim. as ruas de passagem. Assim, eu passo na avenida às vezes, se tem algum cliente ali que eu preciso fazer um atendimento, uma visita, mas fora isso, dificilmente. Então eu trago essa questão, esse desafio, né, para o futuro, para o atendimento ao cliente dentro dessa perspectiva. Como desenvolver, como aumentar o interesse das pessoas de continuar vindo no comércio, consumindo, enfim, vivendo experiências. Pode ser O Lê falou um negócio aí de comércio. Mano, eu vou no mercado de sábado à tarde ou domingo de manhã, eu acho que eu sou um adulto, cara. Eu amo ir no mercado de sábado à tarde ou domingo de manhã. É bom, né? muito gostoso, gente. Mas isso Eu me vejo coisa como um adulto, de como mesmo. se tivesse... Eu falo, gente, que delícia. Claro que eu às vezes gasto com o meu dinheiro, ou às vezes com o dinheiro dos meus pais ali, mas enfim, eu vejo como, cara, que legal ir no mercado de sábado à tarde, ver a galera ali É o e shopping do tal. interior, pô. É muito gostoso, é muito bom. Não, mas não é só interior não, cara. Cidade grande é direto assim. A galera gosta de ir no Mufato, adora. É verdade, faz sentido. Eles verdade. vão, eles gostam. Cara, parece que todo mundo se encontra ali num sábado à tarde ou num domingo de manhã pra fazer compra e se junta e conversa ali na feirinha e tal. É muito gostoso isso. Eu Top, adoro. Cara, top. E é isso, né? Só fechando o que você falou, é perfeito. E as pessoas, elas podem ser que elas não vão mais, elas mudem a rota ali e tudo, mas elas nunca vão parar de comprar, né? Nunca vão, cara. Então, Sempre vai estar comprando, não importa preciso se tá caro. o empreendedor observar isso e cadenciar isso para poder Exato. continuar atendendo bem e vendendo mais. Foco do cliente, cara. Não é o foco no. O foco do. Para onde seu cliente está olhando? O que ele quer? O que ele precisa? O que vai atrair o interesse dele? Você tem que começar a observar isso. Mas o foco no é você olhar para o Renato. O foco do é olhar para onde o Renato está olhando. Então, acho que esse é um caminho para você começar a criar ações, estratégias, você atrair melhor o seu cliente. Show. E aí eu trouxe uma frase aqui. Se eu não falar essa frase aqui, Renato... Não, eu você durmo não vai hoje. sossegar. Eu não durmo. Marquei aqui. Amor, obrigado. Falei, amor, como que pronuncia isso? Eu vou revelar tudo aqui. Ele vou tá com revelar. essa frase Eu falei, desde como as que- 3 horas da É. tarde, Eu lembrando, falei, ensaiando não, pra tive falar que pra marcar, vocês eu hoje. esqueci a frase. Mas tudo Qualquer bem. coisa é a Isa que vai responder. Como que é essa aqui? Vai você, né? Vai. Profissional, você percebeu, né? Aquilo lá que a gente combinou. Não, tá essa aqui pensando. vocês sabem de cor salteado, na verdade, que é do diretor do Walmart, né? Que ele fala, né? O Sam Alta. Amor, falei errado, desculpa. O meu inglês não vai ajudar. Mas, enfim, é o diretor do Walmart, né? E ele fala assim, ó, existe apenas um chefe, o cliente. E ele pode demitir todos na empresa, desde o presidente, simplesmente gastando dinheiro em outro lugar. Então, eu acho que esse é o caminho aí da coisa para que os empreendedores, para quem está nos ouvindo, acho que esse é o primeiro ponto, né? Exato. Pode ser que em algum momento a gente precise demitir e tal, mas, meu, quem manda na coisa toda é o cliente. Você tá mais calmo agora? Você Agora falou a frase? sim, cara, não essa é a achou? frase. Ah, então tá tudo. Vocês usam muito essa frase ou não? O que vocês me dizem sobre isso? Olha, eu já Cliente, tinha eu- ouvido essa frase, mas essa frase especificamente eu nunca tinha usado antes em algum contexto. Mas eu concordo em gênero, número e grau com ela, assim, ela é Porque o cliente é perfeita. o nosso chefe, cara. No final das contas, é ele que vai pagar tudo, todos os colaboradores, de todos os setores, né? Não só do vendedor, né? Não só do atendente, vamos colocar assim. Ele é o chefe, é ele. Se ele simplesmente gastar em outro lugar, pronto. Já não vai ter mais ninguém de nenhum setor, né, Lê? Eu não uso, eu conheço, adoro essa frase, concordo Top, totalmente com ela, mas como que eu uso ela em cursos e treinamentos? Eu viro para a equipe e falo assim, pessoal, quem é seu patrão? Aí se o patrão tá no treinamento, todo mundo faz assim. Um fica assim, né, olhando e tal. Falei, não, Sensacional, cara. não é não. Seu patrão é o seu cliente. Inclusive o patrão do seu patrão. Falei, se ele começar a levar o dinheiro dele para outro lugar, tá todo mundo Tá demitido. todo mundo ferrado. Tá todo mundo sem... Chega a arrepiar, né? Tá todo mundo demitido, inclusive... E eu falo isso pra nossa equipe, inclusive eu. Perfeito, cara. Tá todo mundo demitido. Então, assim, né, faz total sentido. E é importante, acho que no atendimento ao cliente, você implantar uma cultura de excelência no atendimento ao cliente para sua equipe. Isso, né, eu e a Isa é uma das mentoras lá na Treinacons,
e ela participa do projeto Revoa, que é um curso sobre revolução no atendimento com a gente. Certo. E a gente montou esse projeto com esse principal propósito, que é implantar a cultura da excelência no atendimento ao cliente das empresas. Tá? Perfeito. E você precisa determinar ali regras, comportamentos das pessoas e colocar na cabeça das pessoas, e mais uma vez, não é só de quem está com a barriga no balcão, é de todo mundo, que está todo mundo atendendo o cliente. Talvez você não está vendendo, você está lidando direto com ele, mas você está apoiando o processo. Sim. Então, cara, eu acho que se a empresa não vende, a gente brinca, né? Qualquer problema você resolve com vendas, né? Qualquer problema do seu negócio você resolve com vendas. Quando você chega no empresário, assim, Renato, talvez não é muito a sua rotina, Exato. mas você chega no empresário, você fala, e aí, como é que tá? Ele vai te falar que tá bom, você tá vendendo. Ele vai falar que tá ruim, se não tá vendendo. É isso, cara. Então, qualquer problema se resolve com vendas. Então, faz o negócio vender. É foco no cliente, prepara o time. Coloca uma cultura de atendimento ao cliente no pessoal para eles entenderem a importância desse processo. O profissional que ele não entende isso, mas se quebrar essa empresa aqui, eu vou para outra. Tá, você vai quebrar outra também, tá, amigão? É isso, entendeu? E se você chegar num lugar que tem cultura de excelência de atendimento ao cliente, se você não se adequar, você está fora, essa carta está fora do baralho. Então, todas as pessoas eu vejo que tem que realmente mudar essa mentalidade de usar, né, e ter o cliente como o foco principal do negócio. Show de bola, Renato. Agora eu quero fazer uma última pergunta aqui. Vamos fazer o seguinte, eu faço o Pulê e você faz Paísa, Tá, pode ser? pode ser então. Pra gente fechar e Pra assim, gente se fechar. responder bem, a gente entrega o troféu. Pode ser ou não? Pode ser, pode ser. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Mas, na verdade, agora já agradecendo, né? Daqui a pouco vai ter os agradecimentos. Depois vai ter os agradecimentos. Vamos fazer a pergunta. Mas assim, primeiro. é como se fosse um case rápido aqui, né? Mas entender de vocês o que... Primeiro Pulê, né? Já vai começar? Já vai começar Então agora. bora. Se prepara, que o negócio aqui tá mais polêmico, viu? Então bora, Paulo. Ainda bem que tá com você. Lê, fala pra mim o que é sucesso pra você, cara. Cara, sucesso pra mim é você fazer o que gosta e ser feliz com a sua família. Show de bola. Vai lá, Renato. O que é sucesso pra você, Isa? Eu acho que está muito conectado com o que a gente falou aqui. Eu acho que, para mim, sucesso é eu conseguir colocar as minhas habilidades e as minhas competências a serviço da sociedade de alguma maneira, pensando no âmbito profissional. E sucesso, de maneira geral, eu acho que é ter uma boa vida, assim. Não no sentido de uma vida abastada, mas uma vida em que eu consiga usar bem o meu tempo, passar tempo de qualidade com a minha família, com as pessoas que eu amo, trabalhar num lugar que faça eu me sentir feliz, ter ali os meus momentos, né, de lazer de vez em quando. Para mim isso é sucesso, assim. Eu acho que o sucesso está muito no simples. Às vezes a gente sofistica demais. Mas uma vida boa, uma vida simples, em que você consegue encontrar alegria nas pequenas coisas, no básico, no simples, no seu tempo de qualidade, ali faz toda a diferença. Você se considera uma pessoa de sucesso? Desculpa quebrar aí. Você se considera? Eu me considero, eu gosto muito da minha vida. Eu também, cara. Acho que, eu tenho sucesso, cara. Show de bola. Eu sempre sonhei em fazer o que eu tô fazendo. Nossa, tenho minha família comigo, tenho uma condição de vida hoje, né? Então, você não precisa ficar pensando em ter um iate para considerar que é sucesso. É isso, né? Acho que as pessoas confundem muito esse processo. Show de bola. Vulturi e Isabela Cavicchioli. Sensacional. Obrigada, pessoal. Show de bola. Ganhou o troféu do Kids. Valeu, obrigado. Bastante. Muito obrigado mesmo aí pelo convite. Ó, a experiência do cliente, gente. Tá levando Show de uma bola. E é isso, pra você que ficou até agora com a gente quer agradecer de coração. E vai rolar uns cortes top, acompanha lá na mídia, é isso, Renato? É isso mesmo, vai segurando, porque olha, tem conteúdo, né, gente? Vocês perceberam aqui Gente, que tem, né? eles entregaram conteúdo tudo. não falta. E é isso, tamo junto! Valeu! Valeu, pessoal, até mais!